A pergunta que nós temos aqui é a seguinte: na Bíblia Sagrada, o significado do nome não tinha associação com a pessoa, mas tinha associação com algum fato que ocorria no nascimento da pessoa. Por exemplo, a pessoa coloca: o nascimento de Isaac, que quer dizer rir ou sorrir, tinha alguma associação porque Sarai riu quando o anjo falou com ela que teria um filho? Normalmente, os evangélicos costumam dar nomes bíblicos aos seus descendentes. E isso é muito importante, porque procuram fazer uma ligação de personagens bíblicos, personagem que eles admiram, para dar para os seus filhos. E essa denominação, o significado de nomes bíblicos, se chama onomástica. Repetindo, onomástica. Uma palavra que vem do grego antigo, que significa ato de nomear ou dar nome. É o estudo dos nomes próprios de todos os gêneros, das suas origens e dos processos de denominação no âmbito de uma ou mais línguas ou dialetos. Essa palavra nasceu na metade do século XIX e é considerada uma parte da linguística com fortes ligações com a história e com a geografia. Então vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, uma palavra bem conhecida, Abba Pai. Vemos o Senhor Jesus utilizando essa palavra, e essa palavra vem do hebraico e também vem da língua babilônica, caldaico, aramaico, que o Senhor também falava. Meu pai significa Abba, quer dizer pai, ou meu pai. Por exemplo, a palavra Abaddon significa destruição, ruína, morte, perdição ou abismo. Podemos ainda ver uma palavra interessante que foram proferida para Daniel e para os seus amigos. Por exemplo, em Daniel, capítulo 1, verso 7, nós encontramos, primeiro vamos, para ter um entendimento melhor, o verso 6 de Daniel 1, nós vemos isso acontecendo. Por que eles faziam isso? E entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a de Azarias o de Abdinego. Então aqui, dar nomes aos cativos ou escravos estrangeiros significava que eles estavam sob sujeição. E podemos ver ainda um exemplo disso, que
eles foram treinados entre os cortesões, isso falando dos 4 jovens judeus, trazidos havia pouco de Judá, que foi conquistada. Então Daniel, cujo nome significa Deus é juiz, teve o nome mudado para Beltesazar, preservando assim sua vida. Bel, ou príncipe de Bel, que era o chefe das deidades da Babilônia. Isso explica as 6 vezes, nos 12 capítulos, em que o nome de Daniel foi mudado. Isso indica que Daniel não gostou de seu novo nome. Ele usou seu próprio nome 75 vezes neste livro. E é usado outras 5 vezes na Bíblia. Outro exemplo, Ananias, que significa presente do Senhor, teve o seu nome mudado para Sadraque. Sadraque significa comandante de Acu, o deus da lua. Misael, que significa quem é igual a Deus, recebeu o nome de Mesaque, que significa quem é como Acu. E Azarias, que significa a quem Jeová ajudou, teve o seu nome Abdenego, servo de Nego ou Nebo, o deus da ciência e da literatura. Então essa pergunta é interessante porque vários fatores poderiam contribuir para a mudança de nome. Por exemplo, temos aqui Abimael, no hebraico pai de Mael. Isso está em Gênesis capítulo 10, verso 28. A Obal e a Abimael, a Sebá. Mandamos um abraço lá para o nosso irmão que sumiu, Abimael, lá do Guarujá. Abimeleque, no hebraico, pai de um rei. Então nós vemos esse nome também bastante comum. Abner, que significa meu pai é uma lâmpada. Abraão, pai de uma multidão. Abrão, pai exaltado. Absalão, meu pai é paz. E Adão significa vermelho. Então existem vários nomes. É importante quando uma pessoa vai ter um filho, ela procurar ver bem o significado deste nome para não cair em nenhum erro, né? Mas procurar dar um nome que tenha uma conotação, uma ligação com algum fato muito importante. Mas essa pergunta é muito interessante do nosso irmão que perguntou sobre os nomes. Amém.